Anjos, arcanjos, querubins, serafins estão diante dele, clamando santo. Aleluia. Anjos, arcanjos, querubins, Serafins estão diante dele. Sim, Senhor. Clamando santo. Ei, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Já cumprimentou aí os irmãos que estão do seu lado? Profetiza para ele. Diga como você está magro. Diga, você está emagrecendo. Olha, que beleza você está. Meu irmão, como você está em forma. Declara para mim. Diga assim, eu tenho percebido que você está emagrecendo. Glória a Deus. Diga assim, você está se alimentando muito bem. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu estou em casa assim, eu digo para minha esposa, fala alguma coisa boa para mim. Ela diz assim, venceu a escola de Samuel. Eu digo, não é isso. Fala alguma coisa. Como é bom ouvir coisas boas. Amém? E quer saber, elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras, irmãos. Quando nós olhamos para uma pessoa, o que vimos nelas? Onde nós começamos uma mensagem aqui, sabe aquele culto que você não quer terminar ele? Foi aquele culto de ontem para mim, irmão. Eu estava muito cansado, mas eu fui dormir 3 da manhã. Porque eu não simplesmente não fechava o olho, eu ficava pilhado. Eu estava plugado, irmão. Eu queria pegar uma vigília ontem. Se tivesse uma vigília ontem, nós ia. Verdade, eu estava pilhado. Sabe quando parece que você tem a sensação de não ter despejado tudo? Amém? Que ficou água na bacia ainda. Glória a Deus. E eu quero continuar falando sobre isso. Ontem nós falamos sobre Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua, e imponente como um exército com bandeiras? Quem é esta que aparece? Ontem nós falamos da diferença de aparecer e se exibir. Falamos da diferença que quando Deus mostra você e quando você quer mostrar-se. Há uma diferença. É você que está aí, Isaac? Aleluia. Glória a Deus. É uma diferença, porque vai chegar um tempo agora que a igreja precisa aparecer, irmão. Mas é uma linha tão tênue, tão fina, que a gente pode achar que tem que se exibir. Não é para se exibir, é para aparecer. Agora, quando você aparece, é Ele quem te mostra. Quem é esta que aparece encostada no seu amado? Quem é essa que sobe do deserto encostada no seu amado? Quem é essa que está se aprontando com atos de justiça, que foi dado que se vestisse de linho fino? O seu rei quer apresentar a sua rainha para as nações. Deus quer mostrar a igreja nesses dias, irmãos. Só que enquanto a igreja tiver alguma coisa para mostrar, ela não consegue mostrar Deus. Quando ele diz, você é a minha imagem e a minha semelhança, a palavra imagem vem da palavra tselem, que quer dizer lugar simples, lugar vazio. Deus está dizendo o seguinte, para você ser a minha imagem, você tem que ser vazio. Você não pode tentar mostrar nada do seu jeito, tem que ser do meu jeito.
Porque você sempre que às vezes mostra alguma coisa, você sempre está no centro e não Deus. E a gente quer saber, muitas vezes não fazemos isso por maldade. Fazemos porque, pela nossa carência de ter que fazer algo para se sentir alguém. E nós estamos mudando a nossa mentalidade. Eu estou muito feliz com Jesus. Eu já estava, mas agora estou mais. Por quê? Porque parece que a igreja está entendendo o seu papel. Mitterrand, a igreja está entendendo o seu papel. Parece que ela está acordando para a cidade. Ela não está preocupada só em encher cadeiras, ainda que muitos estão, mas ela não está preocupada com isso. Ela não está preocupada em só mostrar a sua performance, o seu desempenho, mas ela está incomodada em mostrar o seu empenho de representar bem o reino dos céus. Então o meu maior anseio tem sido: Senhor, eu tenho sido um bom menino. O Senhor tem se agradado do meu trabalho, ou eu estou trabalhando para mim e achando que estou trabalhando para o Senhor? Quem no final do dia, quem recebe realmente o lucro do meu trabalho? Sou eu? É o Mevan? Ou realmente é o reino dos céus? Estamos trabalhando para propagar, para difundir o reino? Ou estamos simplesmente pregando uma mensagem, vendendo um livro e arrecadando dinheiro? O problema, irmãos, não é ser famoso, é não ter uma causa para essa fama. Porque Deus quer levantar você. Deus quer que a sua empresa prospere, que os seus negócios prosperem. Deus quer dar condição de você de servir as nações. Já pensou? Com esse tiquinho de dinheiro você já faz um monte de coisa. Já pensou se Deus te desse mais? Amém? E eu pedia mais, eu digo: Deus, me dá mais. Ele disse: eu não posso te dar mais recurso com esse coração. Então eu preciso primeiro mudar seu coração. Então, se você me der o seu coração, eu vou poder te dar tudo que eu tenho desejo de dar. Porque você não vai trabalhar para você, você vai servir a mim. Aleluia. Porque, Luiz, se eu te der autoridade, uma autoridade com um coração desconectado de mim, ela pode pisar nas pessoas em vez de viabilizar, em vez de servir pessoas. O problema nosso não é o problema de autoridade, é o problema de não entender o que é autoridade. A autoridade, ela é fundamental, irmão. Amém? Ela é fundamental. Às vezes as pessoas nos procuram lá em Itajaí e dizem: pastor, eu queria que você fosse minha cobertura. Eu disse: eu queria ser um fundamento na sua vida. Porque quando eu trabalho para o fundamento, eu trabalho para deixar o chão firme, para que outros possam pisar nesse chão. E às vezes eu estou muitas vezes ligados à cobertura, que elas me impedem de crescer. Eu chego até ali e dali por diante eu não consigo mais. Por isso, nesses dias, se eu não estiver numa cobertura aonde ela viabiliza o meu crescimento, aonde ela me dá ferramentas para que eu possa desempenhar o meu chamado, eu corro o risco de ser abortado no caminho. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Você não devia ter vindo aqui hoje, que eu estou pilhado, irmão, para falar de fundamento. Eu estou pilhado para falar de transição. E um dos fundamentos que precisa quebrar primeiro é o nosso. É o meu fundamento de homem, de pai, de marido. O que eu acho que eu sou vai determinar o que eu vou achar que os outros são. Vai determinar isso. Então, nosso problema não é de movimentação de serviço. Nós nunca tivemos uma geração com tanto serviço. Até porque parece que estar ocupado virou sinônimo de ser importante. Eu preciso estar ocupado para ser importante. Tem gente que vem conversar com a gente e diz: eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado. Não, você não sabe. Porque estar ocupado não é sinônimo de ser importante. Você pode fazer muita coisa que não diz respeito a nada. Você pode saber muito do que nada vale. Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Eita Deus, uma coisa só é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa eu pedi ao Senhor:
E eu a buscarei. Eu não vou ficar só pedindo, não. Eu vou atrás dela. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Para contemplar sua formosura e para aprender no seu templo. A prioridade sempre vem primeiro. A prioridade é contemplar para aprender, não aprender para contemplar. A prioridade sempre é adorá-lo, para então, a partir da adoração, eu aprender quem ele é. Davi sabia bem o que era isso. Uma coisa só é necessária. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. E as outras coisas não são acrescentadas. Pegue a sua Bíblia comigo, abre em Cânticos. Ó, quem está de boa aí, final de semana agora, sexta noite, sábado, dia inteiro e domingo de manhã, nós vamos ter uma conferência de missões lá no Mevan, lá em Itajaí. Qual é o objetivo? Treinar nossos jovens. Não é ensinar princípios de missão, é transferir corações. Eu vou passar 3 dias chapando lá no Mevan, para treinar os nossos jovens, treinar a nossa equipe de adolescentes e jovens, para que a nação que eles ainda não conhecem corra para eles por amor do Senhor. Então, se você está de boa aí, né, não sabe o que fazer final de semana, vai lá. Amém? Pastor, não posso. Então vamos lá. De 1 a 7 de janeiro, você que está me assistindo pela internet, você que está aqui, de 1 a 7 de janeiro, há 12 anos, não mais, 14 anos, nós temos lá no Mevan o que nós chamamos de dias de convocação, festa das primícias. São os 7 primeiros dias do ano. Deu a virada do ano, tem o culto da virada, a gente vai para casa, come o que sobrou do Natal. E depois, no dia 1º, eu de tarde já vou para a igreja. A gente vai com a nossa liderança para a igreja, diáconos, pastores. E nós dormimos na igreja por 7 dias. Nós ficamos 7 dias em jejum e oração nas salas. Eu levo meu colchão, minha mochila e me mudo para a igreja. Nós ficamos 7 dias lá chapando. E toda noite reunião, culto, relógio de oração pela manhã, das 8 da manhã às 4 da tarde, chapação geral, meu irmão, é doideira. Depois do 4º dia você encontra gente nos corredores falando sozinho, beliscando poste, rasgando dinheiro. É um negócio violento. É para afetar mesmo a mente racional. É para deixar o cara que vive só na razão ficar doido. É para deixar ele desequilibrado. Então, se você não tiver nada para fazer nos 7 primeiros dias do ano, vai lá para Itajaí. Toda noite tem culto com ceia. Nós ceiamos por 7 dias. E 7 dias falando de intimidade com o Senhor. E quer saber? Em 14 anos, dentro desses 7 dias, o Senhor dá a revelação para a gente trabalhar durante o ano. A espinha dorsal nós já sabemos, o fundamento nós já temos, agora a movimentação Ele dá nesses 7 dias. Ele sempre diz: Luiz, esse ano vocês vão viver assim, esse ano vocês vão fazer assim, esse ano é assim que vocês vão dizer. Ah, irmão, é muito show de bola, é muito lindo. Então, os 7 primeiros dias, não tem lugar para todo mundo dormir na igreja. Quem dorme lá são a nossa liderança. Teve um ano que eles encheram de barraca de camping ao redor da igreja, parecia a festa do tabernáculo. Eu me senti em Israel, irmão. É loucura, irmão, estou falando sério. Ainda bem que o pessoal da TV, dessas coisas, não vai para lá filmar, senão eles arrebentavam a gente na internet. Por quê? Porque é doideira. Estou te esperando lá. Amém? Glória a Jesus. Está conosco os irmãos da educação adventista, a escola adventista de ensino fundamental, de ensino médio. Meus filhos estudam lá, hoje Samuel estuda lá em Itajaí ainda.
Todos os nossos pastores da igreja do Mevan têm os filhos na escola adventista. Por quê? Por causa do fundamento do ensino, irmãos. Meu filho tem que ler um livro por mês, afetado até na alimentação dele. Meu filho tem sido assim muito ministrado, ele pratica esporte dentro da escola adventista. E o que é bom a gente tem que mostrar, amém? O que é bom a gente tem que mostrar. Por muito tempo, os irmãos estão aqui, deixa eu falar deles. Por muito tempo a gente tinha medo da igreja adventista, lembra? Eu sei que vocês tinham. Mas eles guardam o sábado e nós o domingo. Irmão, guarda todo dia, fica tudo certo. Amém? Porque eu tenho medo de... Ei, irmão, para com isso. O que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância de achar que o que temos é maior do que o que o outro tem. Em resposta disso, Deus fez o que com a igreja nesses dias no Brasil? Irmão, quem é que você acha que elegeu o presidente? Quem é que você acha que mexeu no trono dessa nação? Quem você acha? Hein? Por que você acha que homens como Moro começaram a destronar Jezabel, Mamon e Leviatã da nossa nação? Eles tiraram, irmão, Jezabel do trono, mas a igreja tirou o trono de Jezabel. É a igreja sempre que batalha aqui em cima primeiro. Então não está tempo da gente ficar com frescura. Não vou na tua igreja, porque a tua igreja é assim. Lá, alguém me perguntou esse dia: pastor, a ceia da tua igreja é de vinho ou de suco de uva? Eu digo: por quê, irmão? Porque tem que ver, né? Eu digo: irmão, vai se lascar, irmão. Não enche meu saco não, eu estou cheio de coisa para fazer. Você perdido nessas bobeiras. Vai orar, querido, Deus vai te mostrar. Porque na época de Jesus o suco... Não, na época de Jesus era pauleira, irmão. O suco não era vinho mesmo. Não vê que esse papinho... Não, era vinho. Você acha por que os discípulos dormiram quando foram para o monte? Meu irmão, eles tinham derrubado legal. Eu sei que é perigoso falar isso, eu tenho que falar, mas eu tenho que falar. Jesus falou assim: pô, vocês não vão orar, não? Vem com esse papinho que era suco de uva para justificar a sua fé. Não distorça a Bíblia para justificar o que você acredita. É que a nossa cultura não sabe desfrutar. É que a nossa cultura bebe um copo e tem que se embriagar. É por causa da nossa cultura. Para com isso, irmão. Então as pessoas ficam: o pão é com fermento. Vocês dão ceia para criança? Então a gente fica discutindo essas coisas teológicas. Irmão, uma coisa é séria: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que jamais ele vai se esquecer dele. Então eu quero deixar para você: procure os irmãos da igreja adventista, procure os irmãos da escola adventista. Eles vão estar ali na saída, dando esse folder para você. Pastor, eu tenho 2 filhos, vai ficar muito caro. Conversa, irmão, vai conversar, vai sentar. Nós fizemos um pacote do nosso ministério lá, com os irmãos da escola. Irmãos, coisa linda. Domingo agora, eles estiveram na igreja. Nós demos uma oportunidade, eles falaram da escola. Eles vão todo ano na igreja, levam o ministério de louvor. Nós cantamos junto, aleluia. Aleluia, damos glória a Deus junto. Amém? Amém? Ei, Deus, vou falar uma coisa para você: Deus não é evangélico. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio para a igreja evangélica. Deus é santo, querido. Ele é santo. Pensa que Deus é crente. Deus aceitou Jesus e veio para a igreja. Não, Deus é santo. Pregue o evangelho, irmãos. Estude a Bíblia. Não entra nas bobeiras. Estude a Bíblia. Amém? Ensina teu filho. Num momento tão difícil de corrupção,
que a nossa educação está defasada e corrompida com ideologias de gêneros, com princípios marxistas. Ensina seu filho, ensina a Bíblia, o fundamento. Eu estava numa reunião da escola adventista para os pais, a primeira reunião do ano, num ginásio cheio de pais e mães. A diretora pegou a Bíblia e disse assim: ó, seu filho está aqui, a base que o seu filho vai aprender. E ela foi clara, ela disse: não é a doutrina da igreja adventista, ele vai aprender sobre a Bíblia. A nossa base de ensino é a palavra de Deus. Eu estava nos 10 pastorais e disse: Yaragatanda Arabassúria. Oh meu Deus, oramos até em língua, irmão. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Leva teus filhos para lá. Gente, obrigado. Vocês são exemplos na nação de ensino. Em nome de Jesus, vocês são exemplo. Pelo menos na minha cidade, irmão, falo de todo o meu coração, mais de 30, talvez 40% dos alunos da escola adventista de Itajaí é do Mevan. Uma grande demanda. Você tem filho lá? Os dois estão lá também? Glória a Deus. É coisa linda. Amém? Então vamos lá. Diga para o irmão que está do seu lado: descansa aí, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos. Ou Cantares de Salomão. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura No seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Cânticos dos Cânticos, capítulo 2 e o versículo de número 10. Você já viu que às vezes a verdade gera hostilidade? Às vezes a gente, por ser verdadeiro, as pessoas acham que a gente está sendo hostil. Mas não, irmãos. É que às vezes num ambiente de tantas mentiras, quando alguém chega com uma verdade, a impressão que dá é que aquela pessoa é hostil. Mas não, irmão. Deus está quebrando os nossos fundamentos aqui, ó. Amém? Os nossos fundamentos estão sendo quebrados aqui. Às vezes Deus... Toda a verdade de Deus, ela ofende a mente para revelar o coração. Quando Deus começar a ofender a sua mente, não te assusta, é porque Ele está mostrando o seu coração para você mesmo. Aleluia, porque Deus te conhece, foi Ele quem te criou. Ele sabe o que tem aí dentro, porque foi Ele que colocou. A vida pode ter preparado muitas armadilhas para você e ter nublado a sua existência, mas essa não é a sua verdade. A sua verdade é o que Deus criou, não o que a vida tentou tornar você. Por isso nós precisamos de um techuvá, como diz os irmãos judeus, voltar às origens. Nós precisamos de um arrependimento na água e no Espírito. Como Nicodemos disse para Jesus: eu sei que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. Jesus disse: Nicodemos, não adianta só saber, você tem que nascer de novo. Então, pastores, eu estou gastando os últimos 5 anos da minha vida, de todo o meu coração, eu trabalhei para converter crente. Pessoas que estavam na igreja ofertando, dizimando, na sala de oração, na sala do discipulado, mas ainda não tinham entendimento de quem elas eram no Senhor. Por isso é tanta clareza, por isso que você ouve um vídeo na internet e assiste, você fica doido. Porque parece que eu estou falando dentro do seu coração aquilo que você gostaria de falar. Isso não tem a ver comigo, irmãos. Isso tem a ver com o que o Senhor está fazendo na nossa nação. Uma chave foi virada na nossa nação. Se você entender isso, você vai dar uma resposta para isso. Às vezes a gente toca em alguns assuntos e eu vejo que a igreja se fecha. Eu sinto que muda o tempo.
mas não tenho medo. Eu fui chamado para isso. Esse é o meu chamado, é tocar os ambientes. O meu chamado é isso. Paulo diz uma coisa: embora eu sendo livre de todos, me faço servo de todos. Prego a verdade para você porque sou livre de você. Não estou preso a elogios e nem a críticas. Estou preso a uma verdade das Escrituras. O meu coração, irmãos, é servir o seu coração. Por isso não é o que falamos, o que pregamos, mas o que estamos nos tornando. Eu não quero me tornar um homem hostil, mas eu quero ser verdadeiro. E se a verdade for produzir hostilidade, então me perdoe. Eu preciso ser verdadeiro. Nós estamos entrando numa geração que nós temos que ser claro. Assim diz o Senhor, e é o Senhor que está dizendo, então nós temos que obedecer. Nós temos que ser claros, irmãos. Não é a geração do jeitinho. Deixa eu contar um segredo, um pecado para você. Eu vou contar um pecado, porque isso vai te ajudar. Eu estava no Uruguai há 40 e tantos dias atrás. Nós fomos de carro para o Uruguai. Fomos de carro até Porto Alegre. De lá pegamos um ônibus, porque não dava para pegar um avião, não tinha aeroporto lá onde a gente ia. E eu estava com tanta vontade de chegar em casa, que eu peguei meu carro 11 horas da noite, lá em Porto Alegre. Da onde eu estava era quase 600 quilômetros até a minha casa. Eu fiz em 4 horas e meia, 4 horas e 15. Fiquei todo feliz que eu cheguei em casa cedo. Uma semana depois chegou 15 multas no meu carro. Só 15. Por excesso de velocidade. E na hora eu disse: ô Satanás. Deus disse: não é o diabo, não, sou eu, tentando parar você. E aí eu procurei o Cris, da nossa assessoria, né, Cris? E disse: Cris, como é que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente arruma 15 irmãos aí. Uma para cada um, 4 pontinhos, não vai fazer falta para ninguém, né, Cris? 5 pontinhos, o Espírito Santo disse: não. Você não pode estar num altar falando de justiça e praticando corrupção. O que eu vou fazer? Ele disse: você vai entregar a sua carteira. Você vai fazer a escolinha do professor Raimundo. E você vai aprender a andar nos seus limites. E se contente que eu ainda vou dar o dinheiro para você pagar as multas. Eu fui para casa chorar. Você não tropeça nos galhos de árvores, você tropeça nos toquinhos no chão. Não são as grandes coisas que te fazem pecar, são as pequenas coisas. Porque as grandes, elas estão bem estabelecidas no nosso tribunal de justiça. Mas são as pequenas coisas que a gente acha que está tudo certo. E aí a gente diz: a corrupção tem que cair primeiro no seu coração. Não pense não transfira para o Bolsonaro o que é você que tem que fazer. Não transfira para os próximos senadores, aos próximos governantes, um lugar que é a igreja. Se a igreja praticar justiça, ela vai ter autoridade para entrar na região celestial e destronar Mamon, e destronar Jezabel. E olha, eu confesso para você, se você está aqui é porque você acredita no que eu estou dizendo. Eu confesso para você isso faz 2 semanas. Eu tenho provado tanta autoridade sem carteira. Eu ainda estou com ela lá no meu carro, porque eu não entreguei ainda, não transferi o carro ainda. Mas na hora de transferir, eu vou ver minha carteira. Não tem problema, né, Cris? Cris vai me ajudar a dirigir. Por que eu estou falando isso para você? Porque chega, irmão, chega de protótipo de super-heróis nos púlpitos. Chega de protótipo de homens perfeitos no púlpito. Chega de protótipo. Se nós vamos ser modelo, vamos mostrar as nossas quedas também. Se nós vamos ser modelos, vamos ser modelo também de coisas erradas que não deveríamos ter feito. Eu estava 3, 4 dias pregando no Uruguai.
me desgastando, peguei no carro, os irmãos disseram, quer que eu dirija? Pastor, deixa que eu levo. Não, deixa que eu vim cantando, e nós viemos cantando, a alegria está no coração, e cantando dentro do carro, e não foi? Adorando a Deus, e eu vim dirigindo, aleluia, aleluia. E Deus diz, não adianta você me adorar, não adianta você me exaltar, você precisa caminhar nos seus limites. Os limites são para te proteger. Não adianta eu falar de justiça se o meu coração não é justo. Eu ia arrumar 5 irmãos, 15 irmãos, 15, 16, eu acho que é 15. E eu ia ficar livre da vergonha. E eu ia ficar livre de ter que fazer a escolinha do professor Raimundo de novo, de ter que ter outra carteira. E você não sabe de tantos crentes e pastores que me deram ideias. Eu fui tão discipulado nesses dias. Oh meu Deus, fui tão aconselhado que eu disse, Deus, estamos desviados. Jesus, nós estamos desviados. Eu fui para casa chorar, irmãos, e pedir perdão. Senhor, me perdoa. Ele disse, Luiz, eu sei que você não fez isso por maldade, porque você não é mau. Mas mesmo você não sendo mau, você precisa ser justo. Eu já vi que você botou a mão na cabeça. Eu falei que você não devia ter vindo aqui hoje. Mas ontem nós falamos ao povo, hoje eu estou falando para os líderes, amém? Quem aqui é pastor, pastora? Quem aqui está diante de um trabalho? Eu estou falando para nós, porque se não começar pela casa de Davi, se não começar pelo altar, irmãos, não adianta a gente falar de justiça. Amém? Amém? Cânticos capítulo 2 e versículo 10 diz assim, ó, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seu figo, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. Pois a tua voz é doce e o teu rosto é formoso. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Estende a mão para cá, me abençoe, por favor. Eu recebo essa palavra, eu recebo essa oração, eu recebo a sua fome, com uma expectativa no Senhor, não em nós. Eu recebo o que você está dando aqui nessa manhã. Eu agradeço pela sua oferta que vai nos ajudar. Eu agradeço por tudo que você está fazendo no corpo de Cristo. Receba a sua intercessão e que você possa sair daqui encharcado com a glória de Deus. Amém? Amém? Ontem nós falamos de Cânticos, capítulo 2. Quem é esta que aparece? Agora eu estou falando de Cânticos. Ontem falamos do capítulo 6, hoje estamos falando do capítulo 2. Levanta-te, amada minha. O meu amado diz, levanta-te, mostra-me, veja. Deus está dizendo o seguinte, já passou o inverno, mudou a estação. Você precisa entender que a estação mudou no Brasil. Então as orações que trouxeram você até aqui não podem ser as mesmas que vão levar você até onde Deus quer. As armas que você usou para trazer você até aqui, elas precisam ser talvez afiadas ou talvez trocadas.
A estação mudou, perceba. E quando muda a estação, tem que mudar de roupa. Amém? E é terrível ser profético quando a estação está mudando. Por quê? Porque o profético, ele sempre vê primeiro. E todo profético precisa ser escatológico. Porque as minhas profecias, ela tem que apontar para a eternidade. Porque é para lá que a igreja está indo. Amém? Quando o Senhor manda a gente aparecer, tem um propósito por trás disso. Trazer eternidade. Trazer eternidade. Perceba que ninguém se converteu antes de Jesus passar pela cruz. Porque senão a igreja se converteria aos benefícios do cristianismo, não à eternidade que o cristianismo oferece. E eu não posso ir para a igreja atrás de benefícios, eu tenho que ser profético. E ser profético não é fácil, porque às vezes a gente acha que ser profético é entregar profecia para o outro. Não, isso é ser profeta. Ser profético é caminhar na profecia, na revelação que Deus está trazendo. É entender os próximos dias. E mesmo sem entender, caminhar naquilo que Deus está mandando. Porque o que eu não entendo agora, eu vou entender depois. Mas só entende depois quem obedece agora. Quem não obedece agora, não entende depois. Quem não obedece agora, não vai entender nada depois. Então eu não posso deixar a vida me levar. Eu tenho que levar a vida. Alguém me disse esses dias, enquanto eu aconselhava, pastor, eu estou seguindo meu coração. Eu disse, por favor, não faça isso. Não siga seu coração, guie seu coração, porque seu coração é enganoso. Ele pode estar preso à alma e levar você para um lugar de dor. Levar você, talvez você esteja buscando no evangelho um suprimento da sua carência pessoal. E evangelho não tem a ver com a sua carência. Você já viu que parece que os evangélicos, quando você está com dor no coração, você procura quem? Um cardiologista. É ou não é? Seu filho está doente, você vai no pediatra. É ou não é? Quebrou um osso, você vai no ortopedista. Mas quando você está emocionalmente ferido, você não vai no psicólogo. Por quê? Porque é do diabo. Depressão é do diabo. E você está aí morrendo, angustiado, triste emocionalmente, mas você não vai no psicólogo. Por quê? Porque não, é o Senhor que me abençoa. Não, irmãos, não é assim. Nós, naturalmente os pastores são psicoterapeutas, porque a gente senta na frente das pessoas para ouvi-las. E elas estão ali falando para nós, porque elas acreditam que dentro de nós vai sair uma palavra para tocá-las. É ou não é? É ou não é, gente? Mas às vezes a gente não responde para ela, a gente responde evangelicamente. A gente não responde uma palavra que vai curar aquele coração. E a gente fala dos católicos. Quando alguém vai se confessar com o padre dá uma dica para ela, diz assim, ó, faz isso. Ó, reza aqui um terço, 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, né, acenda uma vela e vai dar tudo certo. Aí ela vai no pastor, o pastor diz, jejua, sobe o monte, ora. E aí ela já está morrendo, ela não quer orar, ela não quer jejuar. Ei, ela quer ser curada da dor que ela vem carregando, arrastando da sua vida passada até aqui. Mas a gente só sabe responder evangelicamente. Por quê? Porque só quem foi curado pode curar alguém, irmãos. Quem não foi curado vai dar informações para o outro, não vai dar vida. Quem não foi curado vai para o altar pregar suas emoções e não o espírito da palavra. Ei, pastores, líderes, homens do Senhor, mulheres do que o Senhor levantou, não é pecado você estar ferido emocionalmente. Não é pecado você estar triste. Pecado é você não procurar ajuda. Pecado é você não abrir seu coração. Pecado é você morrer sozinho, pescando e afundando, como Pedro, que não fez sinal para os companheiros. Pedro fez sinal para os companheiros e disse, me ajudem aqui. Eu estou pescando, mas estou afundando. Nós precisamos aparecer. A igreja chegou um momento que a igreja precisa aparecer, mas não é a minha denominação, não é o Mevan que precisa aparecer, não é a Assembleia de Deus, é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo chamado igreja, é a unidade do corpo, é a fusão do corpo.
Provamos isso nessa nação, nesses dias, irmãos. A nação se uniu por uma causa, as igrejas se uniram por uma causa, amém? Se unimos para um propósito e deu certo, aí está todo mundo celebrando, mas os dias de euforia estão passando. Está na hora de parar de tirar selfie com o presidente e ir para o lugar do governo, ir para o altar adorar o Senhor e apontar as escrituras para as regiões celestiais. Sim, a estação mudou. Não é hora de exibir, mas é hora de aparecer. Porque agora é o Senhor que está chamando. Tu, noiva minha, que anda nas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Deixa eu ouvir a tua voz é doce, você é linda. Aleluia, deixa eu ver você. Deixa eu ver você, se mostra, se revela, mas não é se exibe. Quando você se exibe, você está no centro, não o Evangelho, não as Escrituras, não o Senhor. Até porque a Bíblia não é o centro, a Bíblia é a base. Jesus é o centro, Ele é o verbo vivo, Ele traz vida ao que você lê. Por isso que o que você lê não tem vida, só está no campo da informação. Não vai transformar você em informações. Informações indicam o caminho, mas você pode estar nesse caminho doente. Informações apontam o caminho, mas o que Deus quer não é só apontar o caminho, é curar você enquanto caminha com você. Não adianta Ele estar no meio, que nem naqueles 2 homens do caminho de Emaús. Não adianta Ele estar no meio e você com os olhos vendados, e não conhecê-lo, e não reconhecê-lo, e não saber o que Ele pode fazer. Não adianta Jesus estar comigo e eu não vê-lo, e eu não reconhecê-lo que é Ele, não reconhecê-lo que Ele está ali. Não, eu não quero só caminho, eu não quero só ir pelo caminho. Irmão, a jornada é mais importante, porque a jornada vai curar você. É a jornada que te cura. Quando você entregou sua vida para Jesus, seu espírito foi regenerado. No arrebatamento, seu corpo será glorificado, mas enquanto isso, sua alma vai sendo restaurada. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Entendeu? O sangue que Ele derramou na cruz me aperfeiçoou para sempre. Mas a água que Ele derramou na cruz, ela vai me santificando até o dia. Uma coisa aconteceu no ato, outra coisa está acontecendo no gerúndio, ando e indo. Enquanto eu vou indo, Ele vai fazendo. Por isso que cada tempo no Evangelho você tem que estar melhor do que o ano passado. Ano que vem você tem que estar melhor do que esse ano. Tem que estar mais maduro, mais santo, mais preservado, mais brindado, mais cheio de convicções. O problema sabe qual é? É que quando o tempo passa nós vamos cansando. Nós deveríamos estar mais entusiasmados. Mas por que não estamos entusiasmados? Estamos cansados do Evangelho, porque trabalhamos pela alma e não pelo Espírito. E a alma cansa porque ela tem vontade, ela tem desejo, ela tem ambição, ela tem anseio. E a promessa que retarda, ela faz adoecer o coração. Às vezes você quer uma coisa que Deus não quer te dar e você está insistindo nela. Isso não tem a ver com a minha vontade, irmãos, tem a ver com a vontade dEle. Então é tempo de aparecer, sim. Não tenha medo, você que viveu escondido a vida inteira, com medo de ser visto. Não, é tempo de aparecer. Amém? É tempo de aparecer. Há uma diferença de você fazer para mostrar e de você mostrar o que faz. Quando você faz para mostrar, você tem um desejo, um anseio de exibir. Mas quando você mostra o que faz, você quer deixar um modelo correto para que outros possam pisar nesse fundamento, para que outros possam caminhar nesse fundamento. Então não é dias de ser ortodoxo, é dias de ser ortoprático. Não é dia de ser ortodoxo, é dia de ser ortoprático. Amém? A estação está mudando. Amém? A Bíblia diz que Jesus fazia e ensinava.
Eu já falei isso aqui, o verbo da vida me ensinou 3 verbos: ide, fazei e ensinai. Eu tenho dito para os nossos irmãos, a pergunta que soa para nós é sempre assim: o que é que vocês fazem para levantar recurso? O que é que vocês fazem? E eu tenho pessoas que congregam comigo que são milionárias. Eu nunca peguei meu telefone e liguei para elas para pedir nada. Elas me ligam toda semana: pastor, está precisando de alguma coisa? Eu disse: saudade de você. Não, pastor, estou precisando. Eu estou perguntando se o senhor está precisando. Está tudo bem, querido, não precisa de nada não. E se eu der 3 telefonemas agora, semana que vem eu começo a construir a maior igreja do estado de Santa Catarina. Se eu sair daqui e der 3 telefonemas, tem gente que está só esperando eu ligar. Não vou. É orgulho? Não, é entendimento. Quando Deus achar que tem que ter, Ele vai dar. Ele vai fazer. Amém. Amém. Essas coisas não podem mover o seu coração. E as pessoas perguntam: como é que você fala? Como é que você faz para arrecadar recurso? Eu não preciso falar de verba, eu preciso falar do verbo. Quando eu falo do verbo, a verba aparece. Porque o verbo quer estabelecer a sua vontade. Quando eu digo o verbo da vida está aqui, o Jesus, o verbo vivo, então as pessoas vão começar a trazer verba. Eita, eu não preciso falar de verbo, eu preciso falar do verbo. Aleluia, amém, amém. Você que está preocupado que vai ter que pagar amanhã, semana que vem vence o aluguel da igreja, já venceu mês passado, eu não consegui pagar, meu Deus, que luta, eu estou pipinado, o que é que eu vou fazer? Vou trazer aquele irmão, que ele é bom de arrecadação, e aí eu divido com ele a oferta, vou fazer uma promoção, 20% para ele e 80% para mim, e Deus não ganha nada, glória a Deus, mas amém. Para com tudo isso, irmão, vai falar do verbo. A verba vai vir, ela vai correr atrás de você. As pessoas vão te procurar na rua, vão te parar na rua. Pessoas me param dentro do avião, põem envelopes na minha mão. Eu digo: que isso? É uma oferta para o ministério, pastor. Pessoas param nos restaurantes, me dão relógio, pagam as minhas contas. Às vezes eu vou em algum lugar, chegou o pastor, alguém passou aqui e comprou uma camisa para o senhor. Eu digo: então tá. Mas isso é com o Senhor. Você acha que começou assim? Não começou assim. Começou com um desejo enorme de ligar para o irmão João, para o irmão Antônio, dizer: oh meu Deus, eles têm dinheiro, eles vão me ajudar. E eu pegar o telefone e o Espírito Santo diz: solta. Eu digo: mas Senhor, é a tua obra. Ele: não, é a minha obra, quem paga sou eu, não é você. Solta. Isso foi um treinamento, irmãos. Eu aprendi na dor. Eu me lembro quando eu não tinha Nescau para dar para os meus filhos em casa. Minhas filhas pequenas tomavam Nescau. E eu sem dinheiro. Mas eu me lembrei, meu tio tem mercado. Meus tios tinham mercado. Eu ia, parava na frente da lata de Nescau, da pilha de Nescau. Minha tia olhava: está tudo bem, Luiz? Eu digo: tudo bem, tia. Ela dizia: você está precisando de alguma coisa? Eu digo: não. O Espírito Santo disse: vai-te embora, sai daqui. Mas uma latinha de Nescau dá para 20 dias, uma latinha. E ele dizia: não, e eu vinha excomungando na rua, brigando com Deus. Aí eu olhava na minha rua, tinha um carro parado na frente. Quando eu chegava em casa, tinha um irmão lá e disse: ô irmão Luiz, eu não era pastor, eu não era pregador, eu era só alguém querendo ficar apaixonado por Jesus. E ele dizia: ô irmão Luiz, eu estava no mercado agora, você acredita, rapaz, que Deus mandou comprar 2 latas de Nescau para você? Eu digo: acredito, irmão, acredito. E aí você pega as 2 latas de Nescau, dobra o joelho e diz assim: perdão, Senhor, eu vou aprender a depender só do Senhor. Eu prometo que eu vou me esforçar para aprender. Eu vou aprender a pedir para o Senhor e para mais ninguém. Ele diz: Luiz, você vai aparecer, eu vou te mostrar, mas deixa que eu mostro. Deixa a linha da pipa na minha mão. Amém? Eu vou botar você para voar alto, mas deixa a linha na minha mão. Deixa que eu conduzo você. Deixa Deus conduzir seu ministério, por favor.
Brasil, deixa Deus te conduzir, Brasil. Deixa Deus te ensinar a depender dEle. Eu me lembro quando eu fiquei doido por um carro. Doido. Eu fiquei apaixonado por aquele carro. E estavam alguns irmãos comigo. Pastor, compra. Eu digo, vou comprar, né? Bora comprar. E eu fui e comprei o carro, me estrepei. Paguei 3 parcelas, não consegui pagar mais. Só vim contar derrota hoje, irmão. Hoje eu só vou contar derrota. Porque se você não aprender nada com as minhas derrotas, se você não aprender nada com a cruz, você não vai aprender nada com a eternidade. Se você não tiver uma visão do Calvário, do sofrimento, da dor, por que você acha que Deus revelou o Apocalipse para João? Porque foi o único apóstolo que foi na crucificação. Foi o único que viu Jesus ali crucificado às 6 horas. Então ele disse, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que os nossos olhos contemplaram, oh meu Deus, isso nós proclamamos. Eu me lembro que eu comprei o carro e botei um adesivo bem grande atrás, ô glória. Uma Paraty branca, linda, irmão. Ninguém na cidade tinha uma Paraty daquela, cara. E eu passava todo mundo, pastor Luiz, Pai do Senhor. E eu dizia, olha aí que Deus me deu. E Deus dizendo para mim, não foi eu não. Foi você que comprou. Aí paguei 3, 4 parcelas, não consegui pagar mais. E o pior, aqueles irmãos que me pilharam para comprar não estavam mais ali comigo. E aí eu fui lá devolver o carro. Pastor Horácio, que hoje é pastor do Mevan, ele tinha uma garagem de automóvel. Eu disse, pastor Horácio, vamos vender esse carro? Ele disse, vamos pastor, vamos, deixa que eu vou vender para o senhor aqui. Eu disse, eu não quero nada, é só pagar essas 3 parcelas aí que o banco vai tomar. Eu fiz uma coisa errada, eu não deveria ter comprado. Ele disse, não pastor, eu queria tanto ajudar o senhor. Eu disse, não, ninguém pode me ajudar não, irmão. Aí eu fui para casa. Ele pegou, lavou o carro, mas deixou o adesivo, botou na rampinha assim. Eu fui para casa chorar e dizer, Deus, me perdoa. De novo eu não sei esperar em você. Ele disse, eu vou te dar um carro. Quando eu te der, Luiz, é eu que vou fazer. Você não escolheu viver para mim? Deixa que eu faço. Não é pecado você adquirir, não é pecado você ir lá comprar, mas com você, eu e você vai ser uma coisa diferente. Você tem que aprender a andar nos seus limites comigo. Daqui a pouco aparece o irmão Horácio na frente da minha casa com a Paraty chorando. Eu olhei pela janela e disse, ai meu Deus, ele veio devolver o carro. Agora que eu estou lascado mesmo. E ele chorando, ele disse, pastor, eu não sei. Eu disse, o que houve, irmão? Ele disse, o irmão Jaisso passou lá. O Jaisso hoje é um grande empresário em Itajaí, no ramo de esquadrias de alumínio, de vidro. Esse menino, eu entreguei uma profecia para ele, uma palavra para ele, há 17 anos atrás, 18 anos atrás, quando começou o Mevan. Ele tinha uma serralheria atrás da casa dele. Eu estou pregando um dia, olhei para ele, o Espírito Santo assim, disse para ele que do ramo dele vai ser maior do estado de Santa Catarina. E eu comecei a falar, e disse, do seu ramo você vai começar sendo o maior da cidade, o maior da região, e você vai se tornar o maior do estado. Hoje ele é um menino muito próspero. Ele passou lá e viu o seu carro, pensou que o senhor estava lá na garagem. Aí parou e disse, o pastor Luiz está aí? Aí eu contei a história para ele. Eu disse, não, o pastor Luiz deixou o carro aqui para me vender, porque ele não está conseguindo pagar. Ele foi em casa, pegou o dinheiro que ele estava guardando para aumentar a empresa dele, foi lá e comprou o carro e mandou me devolver. Aí o Senhor diz assim, se você souber esperar, é assim que eu fiquei sem carro 2 horas e meia. Eu acredito que eu vou ficar sem carteira também muito pouco tempo. Porque
A obediência, a obediência, não sei o que é que ela faz no coração de Deus, mas eu acho que ele se comove. Você conhece alguém mais apaixonante do que o Senhor? Então, querido, deixa Ele te mostrar. Amém, irmãos? Deixa Ele te mostrar. Fala do verbo e a verba aparece. Amém? Fala do verbo, não se preocupe com essas coisas. Seja fiel aos princípios do reino. Seja fiel às doutrinas do evangelho. Seja fiel ao seu encargo, aquilo que você carrega. Amém? Não trabalhe sobre o seu desempenho, porque às vezes você usa o seu desempenho para dar os jeitos necessários para você se isentar das responsabilidades. A diferença, irmãos, do talento e do chamado é que o talento você possui ele, mas o chamado possui você. E quando você tiver que escolher entre o talento e o chamado, escolha o chamado, porque eu tenho talento. Eu tenho talento para resolver essas multas rapidinho. Mas eu preciso aprender uma lição. Eu preciso obedecer ao Senhor. E se isso implica em eu pagar um preço, eu preciso pagar o preço. Dá um amém só para mim. Amém. E eu sei que isso está falando ao seu coração. Amém, querido? Então a fé que nós precisamos ter é uma fé que pisa no vácuo. É uma fé que pisa no lugar vazio. Às vezes você está 10 anos fazendo uma coisa que não está dando certo. Aí você para de fazer. Aí sabe o que acontece? Você começa a fazer o que era para fazer. Aí você começa a entrar no lugar daquilo que era para fazer. Agora você fará. Quando eu parei de fazer tudo que eu sabia, eu comecei a fazer tudo o que Ele queria. Eu comecei a fazer o que Deus queria, não mais o que eu sabia. Amém? Eu aprendi que o deserto não é para me relacionar com a provisão. No deserto as pessoas não entenderam que não era para ele se relacionar com o maná, não era para ele se relacionar com as cordonizes, não era para ele se relacionar com a água da rocha, não era para ele se relacionar com a nuvem, nem com o fogo. Era para ele se relacionar não com a provisão, mas com o provedor. Amém? Eu não corro atrás de provisão, porque eu tenho que me relacionar com o provedor. O provedor, ele sabe a provisão que eu preciso para manter toda essa estrutura nas nações. Ele sabe quanto é que custa tudo. Ele sabe. Pessoas me ligam todas as semanas pedindo a conta. Pessoas hoje na internet, você não acredita. Não acredita porque você é crente. Nós temos mais ou menos umas 3.500 pessoas congregando em Itajaí, no Mevan. O valor das ofertas que entram pela internet nas contas bancárias está quase alcançando o mesmo valor dos membros que estão congregando na igreja. Por quê? Porque hoje a gente pastoreia um grupo. Às vezes eu tenho 3 cultos domingo. No domingo à noite tem 1.700, 1.800 pessoas sentadas. E tem 11.000 pessoas assistindo na internet. 11.000 acessos no link dedicado. Então eu não estou falando para 1.700, eu estou falando para 12.700. E nós nunca apelamos, irmãos. Nunca, não precisa. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Deixa Deus te mostrar. O inverno passou. Ouve-se as vozes das rolas. As figueiras dão os seus frutos. Você precisa ser profético agora. E o profético é complicado, porque ele está sempre fora da estação. Ele está sempre numa estação na frente. O profético é meio estilista de moda. Ele está no verão desenhando a roupa do inverno. Ele está no inverno desenhando a roupa do verão. Daí você está num calor de 40 graus, ele mostra um casaco de pele para você. Aí você diz, não faz sentido, está amarrado isso aqui. Mas a estação vai mudar, o inverno passou. Ei, o inverno passou, querido. As orações de lamúrias não são para os nossos dias. As orações de pedintes não são para os nossos dias. As orações dos nossos dias são aquela oração de Moisés no monte contra os amalequitas. Moisés de mão erguida, Arão e Hur segurando seus braços e Josué guerreando. É uma oração em equipe.
É uma oração fluente, é uma oração que trabalha na fluência dos ministérios, um adorando, dois intercedendo e o outro guerreando. É adoração em grupo, uma pessoa recuando para outra avançar, os mais velhos nos montes para que os mais jovens vençam, os pais de mão levantada e os filhos com espada nas mãos. Acorda, Brasil, nós precisamos entrar nesse lugar. O inverno passou, não se esconda não. Diga para alguém que está do seu lado, não se esconda não. O inverno se foi, não se esconda não. Sim, o inverno se foi, o inverno se foi. Não se esconda não. Ei. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Sim! Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Pegou. Eu creio que você está entendendo. Não se esconda não. Olha. Sim. Não se esconda não. Mostra a sua face, faz-me ouvir a tua voz. A tua voz é doce, a tua face é linda. Deixa eu ver você. Igreja, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Sim. Filha de Jerusalém, aleluia. filha de Jerusalém, chama o amado, chama por ele nesta manhã, clame por ele neste lugar. O Espírito e a noiva dizem vem, há um clamor dentro de nós dizendo vem, 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 Maranata, ora vem, Maranata, ora vem. Saímos de trás das árvores do jardim, Deus, não nos escondemos mais. As folhas de figueira não irão esconder mais a nossa intimidade. Não, nenhuma estrutura será maior do que o teu amor, será maior do que o teu chamado. Não nos iremos envergonhar, mas somos amigos do noivo. Temos prazer em ouvir a voz do noivo dizendo vem, e dizemos eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama por ele. Vem com alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Sim, Senhor. Senta aí um pouquinho. Eu não trouxe nada pra mesa. Senta aí um pouquinho. Eu não trouxe nada pra mesa. Escute. Enquanto você não for afetado pelo sobrenatural, o lugar não vai tremer. Você não tem que produzir aquilo que você só tem que atrair. Você não tem que produzir um avivamento, você tem que construir um altar. E o fogo arderá continuamente sobre esse altar e nunca se apagará.
Irmãos, vou fazer 52 anos. Todos os dias eu choro. Todos os dias eu dou gargalhadas. Todos os dias eu estou pulando e cantando. Todos os dias eu estou pregando. Eu tenho série de coisas para resolver, série de problemas, série de vontades, série de anseios, série de perseguições para dizer não a elas. Uma série de atrativos todos os dias. Eu tenho filhos, eu tenho uma esposa linda, eu tenho ministérios, eu tenho reuniões. Eu saio daqui a pouco vou me embora. Amanhã eu estou pregando em outro lugar à noite, sexta de manhã, sexta à noite nas conferências de missões. E a minha esposa disse que às vezes tem dia que eu acordo de madrugada, sento na cama e fico orando. Eu deito de novo, eu não vejo isso. É o meu espírito que está conectado. Minha carne cansada, minha alma às vezes cansada, batida, mas o espírito está conectado. Eu descanso, claro, eu preciso dormir, preciso descansar, preciso me alimentar bem, preciso cuidar de mim. Mas tem um grito dentro de mim, irmãos, que não me dá descanso. Eu vou falar uma coisa para você. Você não vai ser feliz juntando coisas, você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Enquanto você não for afetado pelo sobrenatural, todo homem precisa se ajustar a sua vida ao sobrenatural. Irmãos, olha para Abraão, para Isaac e para Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão era casado com uma estéril, Isaac era casado com uma estéril. Jacó amava uma mulher estéril, que não gerava filhos. E para os três Deus disse: grande será a sua descendência. Você está entendendo isso? Não tem a ver com o seu desempenho. Canta tu, ó estéril que não deste a luz. Seja profética, igreja. Canta tu, ó estéril que não deste a luz, porque maiores serão os filhos da desolada do que aquela que tem um marido. Você já viu que Deus tem um negócio com o desamparado? Deus tem um mimo especial com o desamparado, irmãos. Por isso que a igreja não deveria desamparar os desamparados, porque os desamparados são pessoas especiais ao Senhor, mas muitas vezes não são especiais para a igreja, porque eles não cabem no círculo vicioso de doutrinas carnais da igreja. Se a gente for botar numa balança entre Saul e Davi, Davi pecou muito mais do que Saul. Davi era um homem sanguinário, Davi era um homem terrível, mas Deus o amava por causa da entrega. O que Deus busca em você é a entrega, amigo. É a entrega, a paixão que te move, é o coração que te move. Não é a sua teologia, não é o quanto você estuda sobre Deus, mas o quanto você experimenta os atributos de Deus. Estudar sobre Deus e não experimentá-lo é como comer um livro de receita e achar que vai sentir o sabor do alimento. Falar sobre um Deus que você nunca provou dele, nunca deu um cheiro nele, nunca chorou com ele, nunca se alegrou, nunca sentiu. É como comer um livro de receita de bolo e achar que está comendo bolo. Não, você tem que comer o bolo. Você tem que degustar do Evangelho, amigo. Você tem que sentir Deus nas suas entranhas, sentir Ele nas suas entranhas, porque até mesmo na hora da morte você vai glorificá-lo, você vai exaltá-lo. Homens reformadores, homens que morreram em fogueiras, morreram devorados por animais, morriam cantando, morriam gritando aleluia, morriam orando em línguas estranhas, morriam chorando, viam os seus filhos morrerem dos seus lados, dizia: filho, fica firme. Há uma glória incorruptível para nós. Meu Deus, enquanto você não tiver uma visão da eternidade, você vai trabalhar para encher cadeira no domingo, ou no sábado, ou na sexta, ou na quinta. Ei, acorda, Brasil!
É para isso que serve o dinheiro. Estamos sobre ele, não ele está sobre nós. Às vezes eu ganho algumas ofertas exorbitantes, eu ponho no chão e piso em cima. Eu digo ao Senhor, só para o Senhor saber que o Senhor é a minha prioridade. E para o Senhor saber que eu vou gastar tudo isso aqui. Eu vou gastar tudo, Senhor. Eu vou gastar tudo, não vai sobrar nada. Eu vou devorar isso aqui, Jesus. Ei, acorda. Está na hora de aparecer. O inverno passou, já mudou a estação e você continua naquela estação religiosa. Você continua com aquelas vestes arcaicas, vestimenta, mas os fundamentos não se mexem. Mas às vezes a roupa precisa trocar, irmãos. Os fundamentos são inegociáveis. Não coloque outro fundamento, porque já tem. Mas as movimentações precisam ser mexidas. Todo homem precisa se ajustar. Diga para alguém que está do seu lado, seja preciso. Diga para ele, seja conciso. Seja preciso, conciso. Diga, acerte o alvo. Não fica atirando para todo lado. Acerta o coração dele. O dia que você achar a corrente sanguínea, amém, daquela veia que leva para a artéria, que leva para o coração dele, já era, irmão. Todo o corpo vai ser afetado pela sua glória. Seja preciso. Não passe mais tempo se preocupando com as despesas. Se preocupe com o investimento. Passa o dia inteiro correndo atrás da despesa, para manter a despesa. Não. Sabe o que é que acontece quando você faz isso? Você não vai perceber, mas vai acontecer. Às vezes é uma coisa ruim ter coisas boas. Às vezes você tem tantas coisas boas que elas passam a ser ruins para você, porque você acha que tem que trabalhar para mantê-las. Desfruta, cara. Foco, alvo, força. Vai te aparecer muita gente, inclusive da sua família. Muitas vezes pode ser até seu cônjuge, se não estiver alinhado com o Senhor, para tirar você do foco. Às vezes pode ser seu cônjuge, pode. Por isso que nós precisamos orar juntos, estar alinhado. Eu preciso saber o que tem no coração da minha esposa. Ela precisa saber o que tem no meu coração. Ela precisa saber o que tira o meu sono. Ela precisa saber dos meus anseios, dos meus desejos. Ela precisa me liberar. Às vezes eu chego em casa, às vezes 2, 3 dias, 4 dias fora de casa. Eu sei que está todo mundo querendo ir almoçar no shopping. Todo mundo querendo dar uma volta, porque não é pecado ir no shopping almoçar, viu, irmão? E aí ainda se fica, estás muito cansado. Quando ela diz estás muito cansado, eu digo, não, amor. Por quê? Ela disse, você estava pensando da gente ir lá? Eu digo, deixa eu dormir só uma horinha, só uma horinha. Já acorda animado. Nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus. Eu não pedi para estar aqui. Eu estava vendendo drogas numa esquina. Eu não pedi para estar aqui. Mas se Ele colocou também, eu não vou pedir para sair. Deixa eu te falar algo, querido. Quem trabalha nos fundamentos não trabalha para si, para o seu prazer. Acabou a sua vida. Você não tem mais saída de emergência. Acabou a sua vida. Tira os relógios do pulso. Tira. Você não se move mais no Cronos. Não é mais você que faz o seu dia. Mas eu não posso me desgastar. Então não rasgue a Bíblia quando Paulo diz assim: me gastarei e me deixarei gastar, até que Cristo seja formado em vós. Ele não está dizendo, não é até que você
aceite Jesus, ele está dizendo até que Cristo seja formado. Aceitar Jesus é uma coisa, deixar Cristo ser formado na gente é outra coisa. Aleluia, aleluia. Abra comigo Jeremias capítulo 1. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Não nos largue, Senhor, por favor. Não nos solte. Nos prenda a Ti, Senhor. Nos amarre com cordas de amor. Enlace o nosso coração ao Teu, Abba. Não nos permita decidir por nós mesmos. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nosso coração. Não nos deixa roubar aquilo que é Teu. Não nos deixa tocar em Tua glória. Não nos deixa, Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 10 diz assim: vê, Deus está chamando Jeremias. Ele disse: vê, hoje eu te ponho sobre os reinos, para derrubar, arrancar, destruir e arruinar, e para plantar e edificar. Disse-me o Senhor, e eu respondi. Veio a mim então a palavra do Senhor: o que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Toda vez que você lidar com nações, você vai lidar com reinos também. Nações fala do trabalho material e do funcionamento, mas reino fala das decisões espirituais aqui. Por isso a nação mudou, porque a igreja entrou no reino nesses dias. Antes de Jezabel sair do trono, controle e manipulação, foi o trono de Jezabel que caiu. Jeú derrubou Jezabel do trono, mas Elias já tinha derrubado o trono de Jezabel. Então nós somos a geração de Elias que vai derrubar o trono de Mamon, de Jezabel e de Leviatã dessa nação. O sistema de orgulho, de soberba, de prepotência, o sistema monetário corrupto, manipulador, o sistema de Jezabel, um sistema imoral, de ideologias imorais, vai cair da nossa nação. Mas não adianta você ir só botar pessoas sentadas nas cadeiras de Brasília. Nós precisamos nos assentar como igreja nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso trabalho aqui não é de Jeú, o trabalho do Bolsonaro, do Moro é de Jeú. O nosso trabalho é de Elias. O nosso trabalho aqui é de Elias. Ir para o Carmelo sozinho,
desafiar a idolatria, desafiar-se os falsos profetas, desafiar-se o altar corrupto da idolatria religiosa, porque não pense que é só os católicos que são idólatras. Os evangélicos são idólatras. Eles idolatram ministérios, idolatram cantores, idolatram pregadores, idolatram pessoas, idolatram sistemas, idolatram estratégias de crescimento, idolatram os ministérios. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. Idolatram visão ministerial. Quando perguntaram para Jesus o que eu sou, quem é você? Quando perguntaram para João Batista, o precursor de Elias dos nossos dias, o protótipo de Elias para os nossos dias, perguntaram: quem tu és? Tu és profeta? Tu és o Messias? Quem tu és? Ele não disse, ele disse: eu sou uma voz. Ele não disse: eu sou Mevan, eu sou Assembleia, eu sou Universal. Não, ele disse: eu sou uma voz. Precisamos de uma mentalidade, de uma metanoia. Precisamos de uma mudança de mente. Precisamos de uma mudança de vocabulário. Quem é você? Eu sou de Cristo e congrego naquela igreja ali. Eu sou de Cristo. Sim. O que vive no Reuel não é o Luiz Hermínio, é o Cristo vivo. Já não sou mais eu que vivo, é o Luiz Hermínio que vive em mim. Não, não é. É o Cristo que vive em você, cara. Porque é um Cristo que vive em mim, vive em você. E o Cristo que vive em nós nos uniu para um propósito. E se Ele nos uniu, Ele nos sustenta para viver juntos. Aleluia. Eu estou com vontade de voar aqui. Não adianta eu ir para as nações se eu não vou aos reinos. A pedra que foi cortada, que Daniel viu, ela vai dar contra todos os reinos. Reinos caídos, não contra as nações. As nações serão edificadas. Por isso não ataque as nações, ataque os reinos. As nações serão edificadas. Amém? Amém? Até aquele cara da Al-Qaeda que está jogando bomba em todo mundo, ele será edificado. As nações idólatras de hoje, elas serão edificadas, cara, dessa de Deus. Mas só vai se eu derrubar os reinos aqui em cima. Quando a igreja do Senhor Jesus no Brasil entrou nas regiões celestiais e derrubou o reino, Deus levantou um Jeú para derrubar a corrupção. Queima por ti o meu coração, queima por ti. Lara, lara, parar para escrever, gente, tanta coisa. No início tu cantavas, e no final continuarás cantando para mim. Neste momento tu estás ao meu lado, estás em todos os lugares. Tu és o ar que eu respiro.
Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Não há fim no seu amor, Deus, que tu tens por mim. Não há fim no seu amor, Deus, que tu tens por mim. Yeah. La, la, la. Eu te amo, Jesus. I love you. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Nós estávamos no Japão em abril. Curiosidade, o Japão é um dos países com maior índice de suicídio. Jovens se suicidam, deixam carta aos seus pais e se matam. E aí nós fomos lá, pastor, vamos orar pelos suicidas. Não, vamos orar pelo reino que tem trazido maldição a esses suicidas. E aí você vai estudar a história do Japão, você vai descobrir os kamikazes que se matavam com os aviões na guerra. Nasceu no Japão os kamikazes. E por que eles faziam isso? Descendiam dos samurais, que se matar era honra. Então nós temos que tocar no reino, irmãos, para entender a nação. Não adianta você ir numa nação abrir uma igreja se você não entende o reino que atua naquele lugar. Quando o Senhor diz que nós somos reis, que Ele vai nos dar reinos e nações, nós precisamos entender que Ele vai nos dar uma movimentação material, mas Ele vai também nos dar uma movimentação espiritual. Um fundamento espiritual vai definir uma movimentação natural. Então não adianta eu ir para uma nação só abrir uma igreja. Eu preciso começar a derrubar, arrancar, destruir e arruinar, para depois plantar e edificar. Então, se nós não ouvirmos os profetas de prevenção, nós vamos ter que ouvir os profetas de correção. Ou você ouve os profetas de prevenção, e é muito sugestivo hoje, a Adventista está aqui com um trabalho para as crianças, porque ou a gente ouve os profetas de prevenção, que estão prevenindo uma geração, ou nós vamos ter que ouvir os profetas de correção. E aí quando os profetas de correção aparecer, vai dar a impressão que eles são hostil. Você não sabe como eu sou perseguido na internet, metido, desviado, prega drogado. Por quê? Porque nós temos que lidar com a correção nesses dias. Porque uma geração não se preocupou com a prevenção, se preocupou só com a correção. A pessoa vinha na igreja, vai orar, vai jejuar, vai orar em línguas. Deus vai te dar vitória. Deus não vai te dar vitória desse jeito. Quem vem buscar a sua bênção, não vem buscar a bênção, não vem. Quem vem buscar uma carga de responsabilidade pelos próximos dias, pela nação, quem veio buscar uma carga de profecias, quem veio se comprometer com aquilo que está sendo dito, com aquilo que Deus deseja nesses dias, quem quer um avivamento, não uma animação, não um entretenimento de parque de diversões que termina quando chega a noite e a luz apaga. Não, avivamento ele tem que se perpetuar, ele tem que atacar as próximas gerações, tem que avançar nos próximos dias. Irmãos, eu estou muito entusiasmado com tudo isso. Eu estou muito.
Você entra nas nações para lidar com os reinos. E se você não tiver uma consciência de primeiro derrubar, não constrói num fundamento errado. Como que eu vou vir aqui falar de justiça se eu estou procurando irmãos para transferir minhas multas? Por um erro que eu cometi. Como eu posso transferir responsabilidade quando é a minha responsabilidade? Eu vou perder a autoridade se eu fizer isso. Eu vou ser que nem Sansão, que quando levantou, disseram para ele, aí veio os filisteus, ele já tinha perdido o cabelo. A Bíblia diz que Sansão se levantou e disse, me levantarei como das outras vezes, vírgula, mas não sabia que o Senhor não estava mais com ele. Meu Deus. E foi colocado para rodar uma moinha. Um homem que nasceu para um alvo, agora está andando em círculos. E quantas pessoas estão nas denominações evangélicas andando em círculos? Quantas pessoas estão nas denominações evangélicas cegos? Homens que nasceram com um chamado, ele destruirá os filisteus até a consumir. Júnior, Deus falou para a mãe de Sansão, falou para Manoá, seu filho vai destruir os filisteus até os consumir. E agora aquele homem entrega a sua força de mão beijada, entrega o seu encargo, pelo prazer ele perde o propósito. O prazer vai durar 10 minutos, irmãos. O propósito é uma eternidade inteira. E se Deus não te dá prazer, certamente você vai procurar em outros braços. Certamente você vai procurar em outros lugares. Deus tem que te dar prazer. Você tem que ter prazer no Senhor. Se Ele não for o seu maior prazer. Agora Sansão está andando em círculos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Juízes 16, versículo 22, que um dia ele passa a mão na cabeça assim, e aí ele percebe que o seu cabelo começa a crescer de novo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus da segunda oportunidade. Não importa o que aconteceu até aqui, o cabelo da sua cabeça vai crescer de novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Elas não têm fim. Aleluia! E aí, aí os filisteus fazem uma festa. Pega um menino e diga, vai lá buscar Sansão para alegrar a nossa festa. Pregador do Evangelho, homem de Deus, servo de Jesus Cristo, servo do Altíssimo. Você não nasceu para divertir festa de filisteu. Você nasceu para trazer juízo, justiça, generosidade, compreensão, entendimento. E aí o menino pega Sansão pela mão e traz. Sansão diz assim, menino, onde é que é a coluna do templo? Me leva lá na coluna, me põe na coluna. Sansão põe uma mão na coluna e põe a mão na outra. E faz a oração no versículo 30 do capítulo 16, que todo crente deveria fazer. Ele diz, Senhor, morra eu com os filisteus. Ele não pediu mate os filisteus. Ele não disse, eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele não disse, eu fiz, eu abri, eu preguei, eu orei e aconteceu, eu dei o dinheiro e construíram, eu fiz. Não, ele disse, morra eu. E ele empurrou a coluna. O templo caiu na cabeça dos filisteus. E Sansão também foi junto. E o versículo 31 diz assim, ó, e Sansão destruiu todos os filisteus e matou Sansão homem, mais com a sua morte do que com a sua vida. E cumpriu-se a profecia.
Você quer cumprir a profecia? Então morra. Você está muito vivo para cumprir o que Deus mandou você fazer. Você está muito vivinho da Silva. Você está muito vivinho, cheio da razão, cheio dos argumentos. Quem tem argumento para a palavra de Deus, dê. Quem não abre mão daquilo que é, nunca será aquilo que ele é. Se você não abre mão de quem você é, ou de quem você foi, é porque você nunca vai viver o que ele é. Não tem lugar para argumentos em filhos obedientes. Filhos obedientes abaixam a cabeça e dizem amém, Senhor. E quando a palavra de Deus entra e as pessoas argumentam, pastor, mas se mandar fazer eu e foi uma coisa errada, eu não vou fazer, está amarrado. Deixa os mortos enterrar seus mortos, irmãos. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Essa é a diferença de quem vai para a cruz obrigado e de quem vai para a cruz por conta própria. Ao lado de Jesus tinha 2 homens que foram levados à força, mas no meio tinha um que decidiu. Disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. A cruz é o lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito.